Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai fazer nosso segundo experimento, né, relacionado a circuito série e paralelo, tá? Ah, Agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, eu acho que ficou meio ruim ali na semana passada, que acabou vocês fazendo o experimento e acaba não tendo uma dinâmica tão boa, né? Então, a partir de agora, no começo ali, eu vou explicar o, o experimento, né? O que é que tem que ser feito e tudo mais. E caso gere alguma dúvida, vocês podem tirar, os que estiverem ao vivo ali, e até às 10h30 eu vou estar disponível através do Classroom, né? Então, por acaso, se algum aluno tiver alguma dúvida, né, ele pode perguntar por lá e eu tento solucionar por lá. Caso não dê, daí a gente volta e utiliza o mesmo link que foi da aula do dia, a gente volta pro local, né, para aqui no Meet, né? E tira a dúvida conversando, que às vezes fica mais claro, tá? Então, indo para o experimento, né? Então, a gente falou sobre. Não tá, não tá mexendo. Não, por que não mexe? Não mexe sim. A gente vai fazer um experimento com o intuito, né, de reforçar aquela forma de medir resistência equivalente utilizando multissim, né, já que a gente não tem um multímetro de fato para fazer isso, como faria no laboratório presencial, né, então tem aquela forma, né, utilizando uma fonte de tensão e medindo a corrente, né, como um todo. Aí a gente consegue, de forma indireta, calcular a nossa resistência equivalente, tá? E também constatar experimentalmente as propriedades relativas à tensão e corrente em cada associação, tá? Então, a gente vai utilizar o multissim, e agora eu vou fazer, até para a gente praticar um pouco, esse aqui é o meu protoboard de pontos, né? Feito com muito carinho, não é lá essas coisas todas, mas é o que temos, né, para a gente praticar um pouco. Então, a ideia aqui, para quem já viu um protoboard, talvez consiga ver isso de forma mais clara, onde eu tenho as duas fileiras aqui, as duas paralelas, né, que elas estão conectadas na vertical, esses pontos, né, internamente, e tanto todos os pontos A aqui estão conectados, todos os pontos B estão conectados, né? Mesma coisa aqui para essas duas fileiras finais aqui, o N e o O, cada um são conectados entre si, todos os pontos N ali, né? E aqui nessas fileiras centrais, onde eu tenho esses grupamentos de 5, onde cada grupamento desse é um nó, ou seja, cada 5 pontos desse está interconectado. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente pratique usar o protoboard sem ter o protoboard, tá? Então, tem sempre que tiver um circuito a ser montado, eu vou pedir para que vocês façam como vocês montariam esse circuito. Como que a gente faz isso, né? Utilizando a nomeação, né? Se você tem, por exemplo, 5 componentes, você vai ter 5 direções, vamos dizer assim, a ser colocado. Vamos supor que eu colocasse um resistor entre esse ponto C1 e o ponto F2, né, as duas pernas do resistor. Então, eu colocaria R1, coloco dois pontos ali, aí eu coloco C1, F2, C1, tracinho, F2, dizendo que ele está conectado nesses dois pontos. Né, e assim fazer para cada um dos componentes, para a gente tentar praticar um pouco isso e verificar se a gente está montando corretamente, tá bem? Então, aí vocês vão ter que fazer dois circuitos, né? Esse circuito em série, onde vai ser feito, aqui são descritas as conexões, e aqui seria o circuito em paralelo também, né? E atentar que deve ser dito onde que vai ser conectada a fonte, tá? Tanto o positivo quanto o negativo, tá? Então, para representar a fonte, pode colocar assim, por exemplo, né? 12 mais, né, que seria o positivo.
12 mais, sei lá, ali a fileira A1, né? E 12 menos, e na fileira B1, certo? Fazer dessa forma, assim, aí fica mais tranquilo. Para ter aqui como exemplo, né, vamos dizer que eu vou colocar lá resistor de, ali como eles estão em números, né, R470, vai estar conectado agora não vou lembrar aqui, mas vamos lá, do C1 para o F2, né, então coloca lá C1, F2. Bem simples e fácil, né? Então, fica aqui o registro de como deve ser feito essa parte, né? Então, para cada um dos componentes, faz essa descrição, beleza? Até o menos aqui, acho que fica mais fácil, né? Em vez de colocar numa linha separada, pode colocar, vem aqui, dá um tab aqui, coloca 12 menos B1, tá? Assim fica mais tranquilo. Os resistores tudo embaixo, beleza? Daí, o que é para ser feito? Primeiro, a gente vai fazer uma medição coloca os resistores lá e faz uma medição de resistência utilizando uma forma indireta, né? Faz a montagem do circuito no multisim com a fonte, né? Uma fonte de 12 volts. Aí vai medir a corrente em cada um desses pontos, né? Lembrando que sempre que tiver uma coisa de medida, né? É importante dar um espaçozinho aqui, ó, e coloca um print screen do que vocês fizeram lá no simulador para eu ter uma ideia, certo? Aí faz a medida em cada um desses pontos para a corrente, né? Ali tem um E também, mas não acabei não colocando, então não precisa. E aqui a tensão em cada um dos resistores, certo? Verifica a tensão em cada um deles. Perfeito? Daí faz a montagem do circuito paralelo, né? Mesmo esquema, medição na forma indireta, faz a montagem do circuito e faz as medidas para cada um dos pontos de corrente e o valor de tensão para cada um dos resistores. Perfeito? Então, isso aí seria a parte no simulador. Daí faz o cálculo da resistência equivalente, né, que você fez a medida, agora você faz o cálculo ali, calcula a resistência equivalente e tal, e faz aqui bem certinho, e compara esses valores, deu certo, se não deu certo, né, o que é que pode ter dado, se não deu certo, deu igual, o que é que pode ter dado errado. Daí você vai no circuito do item 2, que seria aquele circuito em série, né, os 4 resistores em série com a fonte de tensão, né, o que foi observado com os valores da corrente medida, né, são iguais, são diferentes, o que é que você pode atestar com relação a isso. E a mesma coisa para os valores de tensão, né, o que é que você observou, quais são as conclusões que você chega. E os mesmos questionamentos para ser feito para o circuito em paralelo, certo? Então, seria basicamente isso daí, né? Não tem muita coisa a mais, né? Fico aberto aí para perguntas, né? Se tiver alguma, se não, é mãos à obra, abrir o simulador e tacar-lhe pau. Maravilha, então. Se não tem, então para aqui a gravação, daqui a pouco eu disponibilizo ela.